Olá, queridos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende aí do horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Alessandra, eu vou falar sobre a pena privativa de liberdade e começando aqui, eu vou trazer um pouquinho do conceito inicial, da onde surgiu, como surgiu a pena privativa de liberdade. Bom, gente, a pena privativa de liberdade, ela foi criada com a intenção de impedir que o delinquente ele pratique novos delitos ou também para que outros cidadãos pratiquem esses mesmos delitos, por objetivo reinserir o condenado ao meio social. Na antiguidade, não havia privação de liberdade como sanção penal. Existiam o que eles chamavam antigamente de sala de suplícios para a pena de morte. Durante séculos, a prisão era utilizada com a finalidade de contenção e custódia do preso, que esperava em condições subhumanas a sua execução, ou também era usada como meio de reter os devedores até que eles pagassem as suas dívidas. Assim, o devedor ele ficava à disposição do credor como seu escravo, né, a fim de garantir o seu crédito. No longo desse período histórico, também se recorriam às penas corporais, que seriam casos de torturas, mutilações, açoites, por exemplo. Esse suplício judiciário deve ser compreendido também como um ritual político, pois através desses espetáculos que eram feitos em praça pública, o judiciário ele já manifestava o seu poder, ele intimava, né? Apesar da contribuição para a eliminação da pena sobre corpo, como eu citei antes, a mutilação, os açoites, por exemplo, a pena de prisão não tem correspondido com as finalidades de recuperação do preso. O sistema de penas privativas de liberdade e o seu fim constituem uma verdadeira contradição. Mas sim, claro, é pacífico no mundo da ciência penal afirmar que a pena justifica-se por sua necessidade, pois se não houvesse a pena, não seria a convivência, né, na sociedade hoje em dia. As penas privativas de liberdade que estão previstas aí no nosso Código Penal para os crimes de delito são as de reclusão e a detenção. As leis das contravenções penais também prevê a pena privativa de liberdade, que é a prisão simples. As diferenças, gente, assim, gritantes entre a pena de reclusão e detenção é que os crimes mais graves são puníveis com a pena de reclusão, reservando para a detenção os delitos de menor gravidade aí. Como consequência, a pena de reclusão ela pode iniciar o seu cumprimento no regime fechado, que seria o mais rigoroso do nosso sistema penal, o que jamais poderá ocorrer com a pena de detenção. Somente o descumprimento das condições impostas pelo juiz poderia levar o condenado à pena de detenção ao regime fechado, através da regressão de regime. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. No regime fechado, o preso ele cumpre a pena em penitenciária, sujeitando-o a trabalho no período diurno e isolamento durante o período noturno. Tá? Mas, né, Brasilzão, a gente sabe que esse isolamento noturno, com os requisitos exigidos para a cela individual, não passa de uma mera carta de intenção do legislador brasileiro, né? Nós temos aqui a superlação carcerária, então jamais seria possível o isolamento dos reclusos durante o período noturno. Perdão pelo meu cachorrinho, tá empolgado ali também. No regime semiaberto, gente, ele vai ser cumprido com trabalhos e estudos diurnos em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e recolhido em celas coletivas no período noturno. Nesse regime, o trabalho externo é admissível, inclusive na iniciativa privada, ao contrário do que já ocorre no regime fechado. O juiz, na própria sentença, já poderá conceder o serviço externo ou, posteriormente, o juiz da execução poderá concedê-lo desde o início do cumprimento da pena. No regime fechado, ele é fundado aí na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Ele deverá, fora do estabelecimento e também sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o repouso noturno e também nos dias de folgas, que deverá demonstrar que merece a adoção desse regime sem frustrar os fins da execução penal, sobre a pena aí de ser transferido para outro regime mais rigoroso. Então, cabe observar as regras do regime inicial. Para a pena de reclusão, o regime inicial poderá ser fechado,
semiaberto ou aberto. Temos situações específicas que seria no caso de reincidente, que ele iniciará em regime fechado independente do tempo da pena. Vale ressalvar também que, de acordo com a súmula 269 do STJ, é admissível sim a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados com pena igual ou inferior a 4 anos, se for aí favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, resumindo aqui, o primário condenado a pena superior a 8 anos, início em regime fechado. O primário condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, inicia em regime semiaberto. O primário condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, o início é em regime aberto. E por último e não menos importante, vale ressaltar que uma das novas alterações promovidas aí pelo pacote anticrime é o aumento do limite máximo de pena privativa de liberdade, que pode ser cumprida no nosso país. Antes tínhamos um teto de 30 anos. Este aí foi aumentado agora para 40 anos, tá bom? E essa é a minha parte. Espero que tenham absorvido, entendido alguma coisa. Até a próxima!